Ô, Luciano, você já votou na enquete aí? Ainda não. Borré, Vota, então. Carboneiro. Borré. Para substituir o Alan Patrick. A gente perde um pouquinho do Borré, que aliás não tá o mesmo Borré, principalmente agora, mas eu acho que é o mais capacitado. E não tira o Carboneiro dali, né? Obviamente que eu agora botaria o dedo na cara do Iago Noal e falaria assim, é tu. Eu faria isso agora. Um jogo decisivo, bota o guri, enfim, pra ver o que acontece. Tá voltando um sul-americano campeão. Ele não tem chance de jogar, que eu acho que o Gustavo não joga. Na real, me disseram que na base ele era dali, né? Ele é meia central, mas na aí, base, como todo meia central no Brasil, ele jogaram pra um canto. No corredor. Jogaram pra um canto. E no Inter ele nunca jogou por dentro e na seleção ele jogou pelo lado também. Então me parece que vai ser opção pro lado. Mas eu acho que assim, a solução com o Borré e Valência é ótima. Eu acho exatamente isso. O Ener cresceu. Que o Roger tem que trabalhar dessa forma. Porque o Tabata voltando, jogo só pra completar, se o Tabata voltar, o Tabata pode jogar pela direita. Tu faz o Tabata pela direita, o Borré por dentro, o Carboneiro na esquerda. E aí, claro, o Tabata vai sair da direita pra dentro, mas tu não precisa botar o Tabata já como por dentro. Tu retoma aquela ideia que deu muito certo no ano passado, nessa linha de 3 meses tu tem um meia e tu tem um extremo do outro lado. Eu devo estar com um nível de exigência muito alto, porque... Tu não tá convencido. Tem uma certa ironia aí. Quer dizer que o nosso é baixo, é isso? Não, porque o Potter disse que o Valência tá entregando e eu ainda não vi isso. Na relação com ele virou Pelé. Pera só um pouquinho. O nível de exigência que eu espero de um centroavante do porte, e isso não se apaga do Valência, do investimento, da expectativa, é para esse centroavante deitar no Monson. Tem que fazer 2 gols no Monson. O centroavante do Inter, o Valência contra o Monson, tem que fazer 3 gols. Contra o São Luís, por exemplo, ele fez um gol que foi importante. O artilheiro deu passo pro outro. E participou dos gols agora do último jogo. O artilheiro do campeonato do Ipiranga de Erechim. Não é nem da dupla Granal. Não é nem Brett White. O Borré tem 2 gols. Pro Valência lá na frente contra o Monson, tu não espera mais do que isso? Não, eu espero 8 gols por partida. Só que se ele fizesse 8 gols por partida, não estaria no Inter. Não precisa ser 8, pode ser 1. Não, é que assim, a minha regra eu tenho que avaliar o Ener Valência porque ele estava entregando o que ele começou a entregar. Pois é, mas a comparação com a do ano passado é muito pouco. Não, em 2 jogos ele tem 2 assistências e 1 gol. 2 jogos seguidos. É que o Ener Valência da chegada atuava num modelo de jogo diferente. Tem a lesão que é muito séria, que ele sofre no Grenal e depois contra o Juventude, aí fica de fora. Quando ele volta, já tem a troca de técnico. O Roger tenta com ele, mas a ideia da ideia do Roger de jogo é de um centroavante diferente do Valência. O Valência é o cara de atacar espaço, é um cara da agressividade, é o cara do pique. E o Roger precisava de um cara que fosse mais associativo. O jogo do Borré encaixou mais com o jogo do Alan Patrick, com o jogo do Thiago Maia. E o Borré estava querendo mais também, né? A primeira culpa, eu entendo que tem fatores... A primeira culpa são 2 lesões. O Ener tem 2 lesões encadeadas, né? A mesma lesão 2 vezes encadeada, isso atrapalha qualquer jogador. Depois ele volta com o Borré no time titular. E aí ele baixa. A autoestima dele cai e ele não consegue entregar. Primeiro porque quando ele entra preguiçoso. Segundo que ele não tem a sequência que todo atacante precisa. Agora ele teve uma mínima sequência, ele já começou a melhorar. É óbvio que eu espero 2 gols por partido do Ener Valência no Gauchão. Mas ele nunca foi um cara de 2 gols por partido, mas ele sempre foi um cara participativo, um cara que participava dos gols, que ganhava dos zagueiros na força. E isso voltou a acontecer. O pênalti, por exemplo, no final de semana, é uma total jogada que ele acredita na jogada. Foi pênalti? Óbvio que foi pênalti, o goleiro baixa nele e derruba ele. Tenho dúvida se foi pênalti. Mas olha só, eu tô cheio de restrições ao Valência no conjunto da obra. Agora, ele tá longe do melhor Ener Valência, que já jogou no Esporte Clube Internacional. Mas ele tem um gol decisivo contra o São Luís e foi decisivo, porque se o Inter não ganha aquele jogo, ele ia se atrapalhar todo. Depois ele tem uma assistência e ontem ele tem um pênalti. E o Alan Patrick, ou melhor, no sábado, e o Alan Patrick e o Borré, nessa função emergencial de meia, ele tem a assistência pro primeiro gol do Borré lá em Ijuí. E ele tem assistência pro gol do Bruno Henrique aqui dentro da área. Então, assim, na emergência, é isso. O Borré, desde que ele chegou no Inter, ele é o cara que mais participa de gols. Eu tô com o meu... Desde que ele chegou no Inter. Então ele é titular absolutamente... Não sai do time. Né? Maurício Saraiva. Como é que seria no Rio? Tu diz pra ele não jogar, não jogaria o Borré. É que o Valência que nós estamos elogiando é um Valência que só é melhor que o Valência do ano passado. Ele está muito longe de ser um centroavante que merecesse de mim, por exemplo, com o que ele ganha, com a expectativa que ele venha, ele ainda está muito longe daquilo que ele veio contratado para ser. Mas comparado a ele... E tira o centroavante da posição, que é o Borré. É que, Maurício, aqui depende do corte, né? Eu vou pegar um corte do Valência, tá? Um corte. Sim. Os 2 últimos jogos.
Ele entra num e é titular no outro, certo? Ele sofreu um pênalti, deu uma assistência e fez um gol. O melhor atacante do Brasil tá fazendo isso aí. Se a cada 2 jogos ele me der um gol, uma assistência e lutar como ele lutou, acabou. Tá certo? Agora, o que falta agora? Falta 2 jogos decisivos contra o Caxias. Não, falta ele fazer isso. Ele vai ter a sequência. O Som e o São Luís de Juiz. Beleza, mas é um começo. A gente tá vendo, por exemplo, assim, ontem, a melhor partida do Neymar ontem foi contra o Água Santa. Mas é o Neymar se soltando devagarinho, não jogava 1 ano e meio. É óbvio que a gente sabe que tem bola no corpo e que a autoestima é elevada. Eu acho que o Valência vai ganhar de presente isso. Agora, repito, o último recorte do Ener Valencia já é um pedaço muito interessante. Valência vive em cima disso aí. Boa. Em cima disso aí. E mais do que isso, né, Maurício? Porque antes, quando ele estava jogando mal, ele não estava lutando e jogando mal. Ele não estava nem lutando. Era um combo ruim, né? Exatamente. Era assim, era um pacote inteiro, né? De falar, cara, obrigado. Valeu pela tua participação, foi muito legal. Aqueles 3 gols que tu errou contra o Fluminense, melhor ainda. Enfim, agora ele já melhorou. Na relação. Quando a régua tem que voltar, aí ele sai do time e o Borré volta. Eu ainda acho que ele vai jogar na frente com o Borré. Vocês acham mais ou menos? É que assim, qual é a minha torcida? A minha torcida é que ele faça 3 gols, como pede o Debona agora nessas 2 partidas contra o Caxias, o Inter se classifique e seja burrice do treinador tirá-lo do time. É isso que o Ener Valencia. O que aconteceu com o Borré? O Borré entrou no Inter, lembra? E aí não tinha mais o Ener Valencia. O Borré participava de gol, lutava, dava mas o Borré fez, sabe o que o Borré fez? Gol e assistência. Algo muito simples. Ele foi melhor que o Valencia. Tá, mas agora no Gauchão... Mas com gols e assistência. O Borré tem só 2 gols, né? O Borré só fez os gols contra o Juventude. Também. Mas ele também não tá tão bem agora. Não tá tão bem. Ele não tá tão bem agora. Se daqui a pouco o Valência... Quem é que tá bem no Inter? Quem é que tá? O Vitão. Vitor Gabriel. Não, eu digo com a régua do ano passado. Mas vamos assim, ó. Mas o Inter começou o Campeonato Gaúcho no Grenal. Até então o Inter estava de pré-temporada. Era nítido que os caras estavam... Para não ser maldoso com os reservas do Inter, o Inter começou com o do Brasil de Pelotas no Beira-Rio. Porque ali os reservas levaram a sério aquela partida. Mas assim, o Inter tava com o freio de mão puxado. Os caras estavam jogando para ganhar de 1-0, para avançar. Aí no Grenal eles se reuniram, gurizada, agora começou o ano. E não ganharam. E a gente viu que o time produziu. E não ganhou. Eles fizeram o prazer de proteger o Grêmio. Mas assim, César disse que ganhou de 1-1. Tu pega o time, mas tu pega o time do domingo anterior. Foi São José, né? Isso. Foi Avenida. Tu pega o time do domingo anterior e tu pega o time da Arena, parece outra equipe. Vocês acham que no Grenal, o Roger, se tiver condições, ele joga com Alan Patrick, Borré e Valencia? Pergunta pro César. Acho que não. No Grenal, acho que não. Pergunta o que o César não quer no Inter. Mas se o Inter... Vamos lá, semifinal do Gauchão sem o Alan Patrick. O Inter ganha do Caxias em Caxias, 1-0 gol do Valência. Beira-Rio 2-0, 2 gols do Valência. Será que daqui a pouco não é o Borré que sai pra volta do Alan Patrick na final? Não. Aí o Wesley tá machucado, continua assim, joga 2 na frente. Sabe o que eu quero do Inter? Eu quero exatamente a dúvida. É isso que eu quero. Porque a dúvida, ela pressupõe dificuldade. Tu jamais tem dúvida se tá dando tudo certo. Se o time tá ajustadinho. O Léo conseguiu me dizer agora que o Inter não queria e depois resolveram se reunir e jogar. Não, o Inter tá com dificuldade. Não, foi tu que falou isso aí. Não, o Léo falou. Não, tu falou o Leonardo Oliveira que falou isso aí. Aqui neste lugar, quando os gritos estavam batendo no Grêmio, tu disse de pré-temporada duas pessoas defenderam o Inter. Não, eu disse que era físico. E tu? Não, físico. Exatamente, falou assim, galera, calma aí, os caras estão tudo trancados. Não, era físico o problema. Tá, mas foi o que eu disse. Os caras estavam de pré-temporada. E aí se reunisse agora vamos, porque agora começou o ano. Como o futebol maravilhosamente indica, o Inter se desajustou em alguns movimentos coletivos. Esse é o segredo. É um bandido. Tá? Tá desajustado. O lado direito é verdade. O Inter perdeu 5 titulares. Justo. 5 titulares. O Inter perdeu o lateral direito. O Inter perdeu o extrema-direita lá, o Tabata. O Inter perdeu agora o seu meia. Gabriel. Tabata não é o Grêmio perdeu o Inter perdeu o Wesley. 40% do time. Eu concordo com tudo. Tu quer que o Inter, aí a gente tá falando aqui, quer que joga. Eu quero a dúvida. Eu preciso da dúvida no Inter, porque se eu tiver a dúvida, o Inter está desajustado, que é o que acontece nesse momento. Mas ele é a melhor campanha, como é que é desajustado? O Inter é a melhor campanha. Sabe por que o Inter tem a melhor campanha? Porque fez mais pontos que os outros. Que não perdeu. O Inter encarou. O Inter, sabe qual é a diferença do Grêmio pro Inter?
Que o Grêmio fez menos pontos. Não, o Juventude. Não, eu sei que tu tá debochadinho hoje, né, Deve ter almoçado com algum comediante. Colega desafiando almoçando contigo. Almoçou com o André Damasceno, só pode ser. Almocei contigo. A discussão é, o Grêmio, em determinado momento, usou mais reservas do que o Inter na primeira fase. Curiosamente, um jogo. Se o Grêmio tivesse vencido um jogo contra o Juventude com os titulares, quando foi com um time totalmente descaracterizado, quais seriam os pontos? Vocês sabem quais seriam? E pensando no Grenal. Você sabe quais seriam os pontos? Contigo, sabe quais seriam rigorosamente os mesmos? César, tu tem razão, só que tem uma amostra. Se eu tenho razão, não me contesta. Eu juro que o Diogo vai falar a mesma coisa, quer ver? Muito bom. Vamos ver uma coisa no programa da manhã que vocês porque o asterisco uma tensão aqui do lado. Tá, mas porque o asterisco, César, é que o Grêmio que perde lá pro Juventude, ele perde com Aravena, ele perde com Pavon, ele perde com Cristaldo e ele perde com Vilha Sante. Ele perde com titulares. Quando entram os titulares é que acontece o gol. O gol que tu reclamou do João Lucas lá olhando, tem o Vilha Sante envolvido. Tu tá usando da tua capacidade de argumentação pra contrapor algo. Qual o time que o Grêmio começa Trouxe o fatos. jogo? Diogo Oliveira trouxe fatos a esse programa. O Hein? Grêmio não encarou o jogo como deveria. Tanto é que a grande crítica mas que o Grêmio se faz ao quis treinador encarar. do Grêmio é que o Grêmio não começou aquela partida Mas no com os intervalo titulares. o Grêmio quis encarar. Por quê? Porque já tinha a vitória do Inter. Ele, olha, eu preciso vencer esse jogo. E aí ele coloca o Aravena e o Pavon no intervalo. E logo em seguida entra o Vilha Sante. E o Cristaldo entra 1 minuto depois do Grêmio tomar o primeiro gol. Vai lá e resolve. Inclusive, a orientação foi essa. Tu pode argumentar que, puxa vida, um jogo é 90 minutos, não é 45 mais os acréscimos. Então o Grêmio só fez isso nos 45 minutos mais os acréscimos. Mas que ele quis fazer isso em 45 minutos, ele quis. Senão deixava os reservas. Eu brinco com isso, mas futebol não é ligar e desligar. Tu não consegue simplesmente dizer, gurizada, agora a gente jogou o primeiro tempo aqui caminhando, agora vamos ligar a chave aqui, César, e vamos jogar no jogo. Infelizmente, a gente fica triste de dizer isso, mas a distância que tem de Grêmio e Inter e agora o Juventude também, para os demais times do Gauchão, de um nível técnico baixíssimo, permite sim que tu comece o ano. O Grêmio é um caso diferente, porque o Grêmio tá com um técnico novo, aquela história da vassoura nova, todo mundo querendo apresentar trabalho para ele e tal. Então assim, o Grêmio começou numa rotação diferente porque tá sob nova direção. E os caras sabem sabiam que iriam chegar jogadores o Grêmio contratou quase um time inteiro. Então assim, tava todo mundo querendo mostrar serviço, a rotação foi outra. E também implantação de trabalho. Mas no caso do Inter, que é uma continuidade de trabalho, permite sim que tu comece o ano jogando o suficiente, o que a tua perna aguenta para ganhar de 1-0, mesmo que isso suscite críticas, e programe no grande jogo, a partir do primeiro grande confronto, tu dê a largada na temporada. Infelizmente, é o abismo que tem dos clubes do Gauchão para a dupla Grenal. Historicamente é assim, né?